Nós já esperamos 10 minutos, já dá para iniciar, né? Já estamos com 50 participantes. Pronto. Né? Aí eu acho que já dá, pode começar. Perfeito. Obrigado, Penha. Boa tarde, pessoal. Para quem ainda não me conhece, eu sou Jefferson, eu sou analista de suporte da eSig Software. A gente presta serviço para vocês relacionados ao SIGA, que é o sistema compartilhado pela UFRN. No treinamento, né, a gente já vem numa sequência de treinamentos, hoje é o 6º dia de treinamentos, né? Na nossa agenda de hoje, a gente vai passar pelos fluxos de atividades, né? Matrícula em atividade, consolidação de atividade, né? A gente chama de atividade específica, a matrícula em atividade de TCC e a consolidação, né? O fluxo de TCC, ou seja, a matrícula em atividade é um pouco diferente, a solicitação de cadastro de banca, né? Relacionada a essa atividade, a gestão dessas bancas pela coordenação, a solicitação seria a responsabilidade do orientador, do aluno, a inserção do resultado da banca, né? Orientador, consolidação da atividade, né? Coordenação ou secretaria, trancamento de turma, né? A gente vai ver o fluxo, como o discente solicita, né? Esse trancamento de turma, a orientação desse trancamento, que normalmente é responsabilidade do orientador acadêmico para o UFRN, mas também pode ser realizado pela coordenação, trancamento de curso, orientação do trancamento de curso, a gerência dos tipos de atividades autônomas, né? As atividades que normalmente os alunos podem submeter, né, alguns comprovantes de carga horária para que sejam integralizadas dentro no seu histórico, né, dentro daquelas cargas horárias previstas na estrutura curricular, o registro dessas atividades pelo aluno, a gerência dessas solicitações pela coordenação, e aí a gente entra no fluxo, né, de documentação para registro de diplomas, que atualmente é específico para os alunos da graduação, a gestão dessas solicitações, que atualmente ainda passa pela coordenação e chega até a gestão, né, do módulo de diplomas. E, por fim, né, a emissão de documentações, né, histórico e declaração, né, as principais. E, de fato, agora sim, por fim, né, a gente vai ver as funcionalidades relacionadas à página do curso, né, que é o sistema chama de página web, né, as funções a página de apresentação, a inclusão de documentos, de arquivos, as notícias do portal público do curso, as notícias no portal dos discentes e, por último, a parte de outras sessões, né, onde é possível criar algumas sessões extras conforme é permitido pelo sistema. Então, para iniciar nosso treinamento, eu já vou direto para o sistema. Só fechar aqui. Então, ao acessar o módulo, né, ao usuário de coordenador, de secretarial, acessar o portal da coordenação de graduação, ele vai visualizar essas funções. Né, e para hoje, né, as funções essenciais, a gente já viu as funções relacionadas à matrícula, a gente vai dar uma passada nessa de orientação, essa outra aqui também de solicitação de trancamento. Mas para iniciar, a gente vai começar diretamente pelas atividades. Né? Deixa eu ampliar um pouquinho. Então, seguindo o fluxo de matrícula em atividade específica, né, como a gente viu a gente falou, né, no encontro passado sobre a possibilidade, né, de matricular alunos em estágio, né, eu já quero iniciar fazendo uma retificação. Nessa versão, pelo que eu verifiquei, né, não há possibilidade de renovação. Né? A renovação atualmente ela só está disponível para estricto sensu, mas no futuro, realmente, se a instituição entender que é um fluxo necessário, a gente pode analisar a possibilidade de habilitar também para a graduação, mas isso vocês podem alinhar e definir depois. Mas atualmente realmente só há a possibilidade de matrícula e consolidação e a validação. Né? A validação seria basicamente uma implantação de uma atividade, né? Ela é equivalente às duas funções simultaneamente. Então, ao invés de eu matricular, guardar o fechamento, né, da atividade e consolidar, eu já posso validar diretamente. Normalmente a validação é para alunos antigos, então na prática só vão usar essas duas. E a exclusão, né, na prática, ela só funciona para atividades matriculadas. A gente vai ver agora cada uma delas. Então, vamos começar por matricular. Só um minutinho. Então, na matrícula em atividade, né, ela é individual, né, eu tenho que selecionar o discente. Ao selecionar esse discente, né, eu posso
localizar, né, as atividades específicas, né? Eu tenho atualmente estágio, prática como componente curricular, seminário de integração e trabalho de conclusão de curso, né? Nesse exemplo, nós vamos usar a prática como componente curricular, são semelhantes os fluxos, e o trabalho de conclusão. Então, para esse aluno, a gente pode matriculá-lo nessa atividade. A diferença de estágio, né, é que normalmente ele vai requerer, né, que o aluno ele tenha um vínculo com estágio. Então, atualmente só é possível cadastrar uma atividade de estágio para o aluno se ele tiver com esse fluxo de estágio ativado, né? O módulo atualmente não está em produção. Então, a princípio, realmente o estágio só funciona com a integração com esse módulo aqui de estágio. Então, seguindo o fluxo de cadastro de atividades, né, vai ser possível localizar a atividade, é possível pesquisar pelo programa, né, que a gente poderia localizar diretamente pelo nome do programa, pelo nome do... Está um pouco diferente aqui, mas depois eu verifico isso aqui para a gente corrigir. Mas, na verdade, aqui deveriam aparecer as unidades, né, dos departamentos relacionados aos componentes. Mas nesse exemplo, né, a gente pode verificar que se eu pesquisar pelo tipo de atividade, né, o sistema vai me listar as atividades, né, da estrutura, né, relacionada a essa matriz aqui, né, o curso de treinamento que a gente está utilizando na matriz matutina. Então, essa atividade, né, a gente vai selecioná-la. Ao selecionar, eu vou precisar informar basicamente, né, o ano e período. Então, nesse exemplo aqui, a gente está em 2022.1. Eu vou clicar em próximo passo. Ao clicar em próximo passo, eu só vou concluir, né, essa operação informando a senha. Deixa eu só um momento. Pronto. Ao informar, né, o sistema vai matricular o aluno nessa atividade, né? É possível verificar lá no histórico do aluno que ela se encontra matriculada, mas depois a gente vê essa parte de histórico. Então, seguindo o fluxo de matrícula, né, como em atividades, né, é possível, enquanto essa atividade... Só tem um microfone aberto batendo. Continuando, então, para as atividades matriculadas, é possível utilizar a função de exclusão, né? Se eu consolidar, eu não consigo mais excluir. Eu tenho que usar uma função de alteração, né, de status, que é responsabilidade do pessoal da DICOM, né, dos usuários que vão ter os acessos da DICOM. Então, nesse caso aqui, né, eu posso utilizar essa função, né, vamos só simular ela para verificar. Localizar aquele discente. Ele vai me informar, né? Se ele tiver mais de uma atividade, ele vai mostrar as atividades aqui pendentes, né? Que estão matriculadas, na verdade. Eu vou poder selecionar. Pronto. Essa mensagem ela é comum, né? Porque esse usuário de teste, por exemplo, ele não tem nenhuma outra matrícula do semestre. Mas para fins de treinamento, só desconsidere. Mas é normal, né? Normalmente o aluno, para cancelar, é necessário que ele tenha algumas outras atividades, né? Ou outra, pelo menos, disciplina, né, matriculada no semestre, para que ele não fique sem vínculo e possivelmente seja passível de cancelamento na instituição. Então, nesse exemplo, a gente vai concluir, né, só de treinamento e teste mesmo. Então, nesse caso aqui, eu selecionaria essa atividade. Eu vou ficar devendo essa função. Eu acho que houve algum problema com a minha massa de dados. Mas, de qualquer forma, né, ele vai me avançar para uma tela onde eu vou só colocar, basicamente, o usuário e a senha, e ele vai me permitir essa exclusão. Eu vou ficar devendo. Se sobrar um tempinho, eu ajusto a massa de dados para mostrar para vocês. Outro aluno. Mas vamos lá para o fluxo de consolidação. Então, na consolidação, né, por padrão, o sistema vai listar para a coordenação todos os alunos com atividades matriculadas, né, passíveis de consolidação, né, com a exceção que essa função, né, ela é específica para os outros tipos de atividade. Se eu precisar consolidar um trabalho de conclusão de curso, né, eu tenho uma função específica que é essa aqui. Ó.
trabalho de fim de curso, consolidar trabalhos de fim de curso. Então, só para lembrar. Então, nesse exemplo, né, aquela atividade que a gente matriculou, posso avançar. Ao avançar, é semelhante a isso, né? O fluxo de exclusão seria quase praticamente da mesma forma, né? Tirando essa parte da nota, né? A próxima página. Então, eu estou consolidando uma atividade, vou informar a nota desse aluno, vou avançar, o sistema vai, por padrão, validar aquela média lá dos parâmetros da gestora e vai me pedir, né, para informar um usuário e senha, né? Só um momentinho. Então, vou confirmar. E concluo a consolidação dessas atividades. Então, fechado esse fluxo, né, de atividade específica, né, que não se trata de trabalho de conclusão de curso, né, a gente pode já verificar, né, o fluxo de atividades de trabalho de conclusão de curso. Então, a matrícula ainda permanece, né, nessa função de matricular. Então, esse mesmo aluno, né, por exemplo. Esse mesmo aluno a gente pode selecioná-lo. Pesquisar por trabalho de conclusão de curso, buscar as atividades de trabalho de conclusão de curso. O fluxo é semelhante ao que a gente viu, com a diferença que agora é necessário, né, informar, além do ano e período, é necessário informar o orientador. Nós temos um docente, que seria o orientador, né, da UFSJ, ou só da unidade, ou docente externo. A carga horária de orientação, né, para fins de treinamento a gente vai utilizar 10, mas fica a critério da instituição definir essa carga horária. É possível definir um co-orientador e também a carga horária de orientação, mas não é obrigatório. Então, para fins de teste, a gente vai avançar só com esse docente. E vamos para o próximo passo. No próximo passo, né, mais uma vez, o sistema vai pedir a senha. Então, essa senha, né? Vou só confirmar. Ô, Jefferson, tem uma pergunta no chat aqui da Patrícia Cristina perguntando: nós é que lançaremos as notas? Não é o professor? Isso, né? Atualmente o fluxo de atividade específica é responsabilidade da coordenação. Não existe orientação ou docente que lance nota, não. Para o TCC, sim. Para o trabalho de conclusão, a responsabilidade é do docente, do orientador. Isso eu vou mostrar agora. Para as demais atividades de estágio ou de prática de seminário, é responsabilidade da coordenação. Os docentes repassariam essas notas e seriam lançadas na consolidação do sistema. É o fluxo atual do sistema, né? Futuramente vocês podem alinhar internamente e pensarem em algum tipo de melhoria, talvez, para implementar a possibilidade dos docentes ou do docente da atividade. Quer dizer, normalmente é uma atividade, né, que ela não necessariamente precisa de uma orientação, né? Tem um estágio, por exemplo, se o aluno tem uma nota, é uma nota que vem, né, da empresa, do que o aluno estagiou, ou provavelmente ele tem um docente que acompanha, né? Mas, de qualquer forma, atualmente é responsabilidade apenas da coordenação mesmo. No nosso caso, hoje o que a gente faz é juntar os certificados dos alunos e lança isso como atividades complementares, um pacote só. Então, muda um pouco, assim, o que o Jefferson está exibindo aí como atividades, tirando a questão do estágio, as outras atividades hoje a gente lança num blocão chamado atividades complementares, a gente entra e valida no aluno. A gente vai já chegar lá. Na verdade, Bruno, o que você está citando seriam o que a UFRN atualmente chama de atividades autônomas. Então, é isso? Não é isso que você está citando? Que o aluno manda os certificados e... Na verdade, é porque a gente aqui junta isso tudo que a UFRN trata separadinho, a gente faz isso tudo num blocão único. Entendi. E a gente chama isso de atividades complementares. Eu imagino que o atividades autônomas seja o que vai resolver, né, dessa situação aí. Talvez assim, na prática nem seja necessário utilizar essas outras, né? A UFRN antigamente usava, né, atividade complementar, mas atualmente não tem mais o tipo atividade complementar disponível. Eles transferiram basicamente para atividade autônoma mesmo, ou seja, o aluno ele cursa, ou faz alguns cursos por fora, e essa carga horária ela é aproveitada. A gente vai ver daqui a pouco.
de atividade autônoma. Obrigado por complementar, Bruno. Bom, pessoal, seguindo, né, a gente acabou de matricular esse discente numa atividade de trabalho de conclusão. E a gente vai agora rapidinho lá no portal desse orientador para ver a solicitação do cadastro da banca. Só um momentinho. Docente, isso. Então, ao acessar o portal docente, né? Lá no portal docente, né, ele possui essa aba, orientação acadêmica e graduação. Ela mistura as duas coisas, né? As atividades de orientação acadêmica, que são esses botões aqui abaixo. Esses botões só são ativados a partir do momento que esse docente ele tem pelo menos um aluno que vai ser orientado, né, por ele, no caso, como orientador acadêmico, mas para fins de trabalho de conclusão, essa função sempre vai ser apresentada, né, e nesse caso específico, né, ele foi definido como orientador lá no cadastro daquela atividade, e agora ele tem, né, a oportunidade aqui de solicitar o cadastro da banca desse aluno, assim como ele também vai poder inserir o resultado da banca. Então, no solicitar cadastro, né, ele vai preencher as informações. Nesse caso aqui, né, ele tem um aluno, né, pendente de cadastro de banco de defesa, ele tem já um aluno com a banca cadastrada. Então, ele vai solicitar esse cadastro. Na solicitação, ele vai precisar preencher, né, algumas informações. O sistema dá algumas possibilidades de atividade, o tipo de trabalho de conclusão, né, possível selecionar. Agência financeira, né, na prática, não é obrigatório, é possível mencionar também o local, né, dessa apresentação, né, da banca. É possível informar um título para essa banca, quantidade de páginas, informar a data, né, da banca, apenas atualmente não há um parâmetro regulador para graduação. Né? Para estricto senso existe um parâmetro onde é definido um prazo mínimo de marcação, ou seja, normalmente o padrão é 10, né, para o UFRN. Eu só consigo marcar de hoje para ele apresentar pelo menos daqui de 10 dias para frente, embora seja possível parametrizar para menos, mas para graduação eu não vi esse parâmetro, então é possível colocar qualquer data próxima ou até mesmo o dia atual tranquilamente. É possível informar um horário, selecionar a grande área, a área específica, além de sub-áreas também, né, que não é obrigatório nesse caso, definir o resumo, né, do trabalho de conclusão desse aluno. É possível fazer algumas configurações, né, relacionadas ao texto digitado aqui. Definir as palavras-chave, informar, na verdade, as palavras-chave. E também algumas observações, né, no cadastro dessa banca. Então, essas são as informações, né, que o docente preenche. Na próxima página, ele vai informar os membros dessa banca. Para a graduação também, né, em estricto, por exemplo, há parâmetros, né, que validam quantidade de membros externos. Para a graduação eu não vi essa implementação, é possível deixar só o docente. Não há exigência de docentes externos para a graduação, então nesse exemplo a gente pode, por exemplo, só complementar colocando mais um docente, né? Vou pegar só mais um externo aqui. O navegador estava atrapalhando, mas de qualquer forma, pronto. Eu tenho os docentes externos, eu tenho um examinador interno, né? Para fins de teste, eu só tenho esse aqui cadastrado no banco, então não precisaria pesquisar, mas eu poderia pesquisar qualquer pessoa, Maria, Francisco, tranquilamente aqui na outra função. Nessa de docente externo, ele já vai pesquisar, normalmente ele vai pedir, acho que eu acabei confundindo. Pronto. É isso mesmo, é porque por padrão ele vai habilitar, ele vai confirmar, né, se esse docente externo já existe um cadastro dele como membro de banca ou não. Esse exemplo aqui ele já tem alguns dados, né, ele vai só preencher os demais dados. Então, só selecionar aqui uma instituição, a maior formação dele, não é obrigatório informar de conclusão, se ele é docente ou não, e o sexo dele também. Então, adicionar esse membro. Né? Existe diferença para auxiliar, né, entre docente externo e membro externo de banca. Né?
Nessa tela específica, a gente está tratando de membros de banca, né? Então, por padrão, o sistema ele tem essa diferenciação. Embora ele utilize dados do cadastro de pessoa, né, desses docentes e desse docente externo, mas ele vai criar um novo cadastrozinho simplificado, chamado de membro de banca. Quando for da próxima vez, se ele já tiver participado de alguma banca, o sistema já deve recuperar mais as informações dele que foram preenchidas antes também. Então, nesse exemplo, vamos concluir com um docente interno e um externo, né? O interno seria o orientador, o presidente de banca. Não há, né, a definição de funções, em estricto tem essa diferenciação de funções dentro da banca. E eu vou clicar em próximo passo. Então, na próxima tela, né, o sistema vai mostrar esse resumo do cadastro da banca. Né, eu posso retornar para os dados gerais, lá do título, palavras-chave e alterar. Posso retornar para membros de banca para fazer alguma alteração, se eu perceber que esqueci ou coloquei algo incorretamente. Posso cancelar a operação. E nesse exemplo, a gente vai confirmar esse cadastro dessa banca, né, que vai ficar como solicitada. Né? Uma banca solicitada, ela fica pendente, né, de análise da coordenação secretaria. Então, a gente volta lá para o portal do coordenador. Então, lá no portal do coordenador, agora a gente vai ter a função gerenciar bancas. Nesse gerenciar bancas, né, vão constar todas as bancas pendentes, né, todas as bancas solicitadas. Então, nesse exemplo, é possível selecionar essa banca aqui, aceitar a solicitação de cadastro. É possível fazer algumas correções pontualmente, né? Eu não vi, não há implementação de fluxo de retornar para correção. Então, ele aceita ou nega, basicamente aceita essa banca. Então, vai revisar os dados dessa banca, né? Confirmar se estão tudo corretinho e vai confirmar, né? Realmente não há nenhum fluxo de retornar para correção ou de negar, pelo menos para fins de banca de graduação, não. Então, se ele perceber qualquer coisa que está incorreta, ele vai corrigir e vai concluir esse cadastro dessa banca. Então, vamos confirmar. Ao confirmar, né, ela já deixa de ser listada nessa função de bancas, né, pela função solicitada, pela a situação solicitada. Né, seria possível visualizar agora ela como ativa. Né, então, aquela banca que a gente acabou de cadastrar foi a desse aluno. Né, atualmente, agora ela já se encontra ativa. Se a gente voltar lá no portal do docente, né, antes ela estava solicitada, né, se eu retornar nessa função, ela já vai encontrar ativa. Né? Então, a partir de agora, o docente ele já tem, né, a possibilidade de, quando for realizada a banca, né, o aluno apresentar seu trabalho, ele já pode voltar aqui e informar, né, inserir o resultado dessa banca. Então, todos os alunos que ele tiver no período, né, que tiverem com banca já ativa, ele já vai ter essa possibilidade aqui de lançar a nota deles. Se o docente não lança, a coordenação consegue lançar, né? Então, se eu acessar a função, rapidinho aqui. Então, se como coordenador, né, por algum motivo o docente não conseguir lançar essa banca, né, a coordenação também consegue, através daquela função que eu citei, né, de consolidar trabalho de fim de curso. Então, ao buscar a consolidação, né, por padrão, o sistema vai listar todos os discentes que têm banca pendente para consolidação. Eu realmente não confio, Silvão. Boa tarde, Silvão. Eu realmente não verifiquei no. Eu vou até abrir aqui paralelamente, né, o sistema no SIGAdmin para confirmar, mas imagino que sim. Imagino que haja notificações, né, que cheguem para orientador, discente e coordenação, que realmente não faz sentido, a não ser que realmente a coordenação tenha períodos, né, definidos, ou seja, vocês têm que lançar até tal dia, a coordenação revisa e consolida em tal dia. Então, quando ela chegar aqui, vai ver todos pendentes. Digamos assim, na prática, não precisaria de aviso, né? Mas imagino que sim. Eu vou só abrir aqui o SIGAdmin rapidinho, paralelo aqui em outra tela, que aí eu já deixo aguardando para, assim que a mensagem bater, eu confirmo para você. Só deslogar aqui.
Pronto. Assim que até o final eu verifico, confirmo se o e-mail foi disparado aqui ou não. Então vamos seguir, né? Então, nesse caso, né, se o orientador, por algum motivo, entendi, Silvio. Se nesse caso, né, por algum motivo o orientador não conseguir lançar essa nota, né, a coordenação ela vai poder lançar. Se ele lançar a nota, por padrão o sistema vai recuperar, né? A gente vai voltar lá para ele, lançar a nota. Então eu vou lançar a nota aqui desse aluno como orientador. Operação realizada. Se a gente voltar, né, a nota, o aluno ainda vai estar aqui porque ela não foi consolidada, né? Então há a possibilidade de atualizar essa nota. E se eu for lá na coordenação, né, por exemplo, voltar nessa função, eu acabei deslogando. Só um minutinho. Bom, então reloguei. Então, se eu voltar naquela função lá de trabalho de conclusão de curso, né, consolidar, então ele vai me recuperar a nota que foi lançada lá pelo orientador. Então, nesse exemplo, né, eu poderia marcar todos que aparecessem aqui e utilizar, né, o botão próximo passo para concluir, né, para consolidar, ou seja, lá no histórico agora ela seria apresentada como aprovado, né? Eu acho que eu estou falando muito consolidar, mas consolidar ela é equivalente a fechar diário, né? Que vocês utilizam para turmas, por exemplo. Então, sempre que eu falar consolidar, entendo como fechar diário ou fechar a turma, para vocês entenderem. Então, nesse exemplo, né? A gente vai concluir. Vai informar a senha, confirmar essa consolidação, né? Por padrão, né? Ele tem esse comportamento. Depois eu vou verificar esse botão cancelar, que ele acaba dando a entender uma coisa diferente. Mas se você apertar cancelar aqui, ele simplesmente vai voltar. Ele não vai cancelar a operação, não. Depois eu faço a correção desse botão. Então, fechando essa parte de atividades, deixa eu só confirmar aqui. Então, cadastro de bancas, gerência de bancas, inserir resultado de bancas. Então, consolidar atividades. Então, a gente já viu todo o fluxo de atividade específica e atividade de TCC. Então, se tiverem alguma dúvida, mais alguma dúvida, né, fiquem à vontade. A gente vai seguir. Oi. O Van de novo. Esse processo de matrícula, esse tipo de... ele gera vínculo, porque ele não é uma turma, né, necessariamente. Ele é só um vínculo entre aluno e o seu orientador. Uhum. Mas isso gera vínculo para... Uma vez o aluno está matriculado numa atividade dessa e tem um orientador, ele não precisaria ter outros componentes curriculares matriculados. Sim, ela equivale a uma matrícula no semestre, sim, eu entendi. É vínculo no semestre, né? Uhum. É só porque a dinâmica de tratamento dessas atividades, hoje, no que a gente tem no CONTAC, isso tudo gera diário. Só que o fluxo no CIGA é diferente. Ele trata essas atividades de forma diversa. Então, por isso que mas é como se ele tivesse inscrito mesmo. Já direitinho, né, o aluno está garantido ali. Não vai precisar ficar abrindo aquelas subturmas, né, Bruno? Vai ficar fácil agora. A gente pode vincular qualquer aluno a qualquer professor, isso já vai gerar o vínculo e está tudo certo. Né? Exato, né? Isso equivale sim ao vínculo no semestre. Né? Você acha que aquela mensagem que eu mostrei, né? Quando fui tentar cancelar a atividade dele, o sistema não deixou. Então aquilo é vínculo também. Bacana. Ele não tem nenhuma outra no sistema, então só ela já garante o vínculo. Então vamos continuar. Obrigado pela pergunta, Silvão. Rapidinho aqui. Pronto, então a gente acabou o fluxo de atividade, né? Vamos seguir lá para trancamento, né? Então, eu não lembro se há uma outra palavra utilizada, mas acho que não. Então, seria trancamento de turma, né? Que para o sistema, se eu logar agora aqui como um aluno, né? Então, eu vou precisar desse docente. Então, eu vou rapidinho aqui para o
Jefferson, a gente aqui usa como exclusão de disciplina. O trancamento de turma é exclusão de disciplina. Eu estou chamando trancamento de turma, mas se a gente logar aqui agora como discente, deixa eu só logar aqui rapidinho. Trancamento de turma. Se eu tentar usar a função, o sistema já chama de trancamento de matrícula. Talvez, se vocês futuramente quiserem ajustar esse nome para facilitar, é só abrir uma tarefa que a gente atualiza. Mas esse trancamento de matrícula ele equivale ao trancamento de turma. É importante orientar os discentes nisso. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho trancamento de matrícula e suspensão de programa, que acaba aproveitando a mesma função de estricto para a graduação, mas suspensão de programa é o equivalente a trancamento de curso, ou seja, trancar a matrícula institucional no curso. Então, vamos testar primeiro o trancamento de matrícula. Eu estou no portal do discente agora, para vocês verem como seria o discente solicitando esse trancamento. Então, ele vai solicitar, usar a função trancar, o sistema vai listar as suas turmas do semestre, então, daquela mesma forma, as turmas mantêm vínculo? Sim. Se eu tentar trancar todas, o sistema vai deixar? Não, porque ele vai dar a mesma mensagem, Então, se eu marcar todas, ele vai mostrar, o trancamento de sua matrícula nas turmas selecionadas o deixará sem nenhum vínculo com a instituição. Caso deseje continuar, será necessário trancar o programa. Então, se o aluno quer trancar todas as turmas, ele não precisa vir aqui e trancar uma por uma. Ele tem que ir lá na função de suspensão de programa ou trancamento de curso e trancar o curso, que por padrão o sistema vai trancar todas as turmas do semestre também, quando for aceito o trancamento da matrícula institucional. Então, nesse exemplo, a gente vai trancar só uma disciplina, para demonstrar o fluxo que o discente realiza. O sistema é normal apresentar essa mensagem de observação de desempenho, acabei não conseguindo remover da minha massa de testes, mas em produção ela não deve ser apresentada. Qualquer coisa a gente corrige, mas vocês não utilizam esse regime de observação que o UFRN tem. E está desativado já em produção os parâmetros lá para não, digamos assim, registrar para os discentes por qualquer motivo. Então, nesse exemplo aqui, nós temos um aluno que vai informar, vai definir a turma que ele quer trancar. Existe um período de trancamento definido no calendário, no calendário do nível de ensino de graduação, tem que definir o período de trancamento de curso, o período de trancamento de disciplina. Então, é comum o sistema validar esses períodos. Fora desse período, o discente não vai conseguir solicitar esse trancamento. Então, nesse exemplo aqui, vamos informar, por exemplo, que ele teve dificuldades de acompanhamento da disciplina. Há outras opções, semestre com carga horária excessiva, não gosto da metodologia do professor, incompatibilidade de horário com trabalho, estágio ou bolsas. O outros vai me permitir colocar alguma outra observação, algum outro motivo, ou simplesmente perder o interesse pela disciplina. Normalmente, acho que a mais comum seria essa, mas cada discente vai ter sua justificativa. Então, nesse exemplo, a gente vai solicitar o trancamento dessa disciplina específica, dessa turma. Por padrão, o sistema ele tem um comportamento de alternar essas informações que ele solicita aqui. Então, uma hora ele pode pedir a data do aluno, outra hora ele pode pedir o RG, outra hora ele pode pedir só a senha, e às vezes ele pede o CPF. Deixa eu só pegar aqui o CPF desse aluno de teste. Vou ter que digitar. E informar a senha desse aluno. Deixa eu puxar aqui para o lado rapidinho. Tá? Pronto. Então, nesse caso aqui, eu vou confirmar a solicitação. Então, o sistema vai informar que o trancamento foi solicitado, ou seja, ele não conseguiu trancar ainda, ele solicitou, ele orienta o discente a guardar o comprovante, para ter certeza que o trancamento foi solicitado, não necessariamente efetivado, e não serão aceitas reclamações posteriores sem o comprovante. Tem essa recomendação para os discentes. Então, nesse exemplo, se o discente voltar para aquela função de trancamento de matrícula ou trancamento de turma, ele pode visualizar o andamento do seu trancamento de turmas. Ou seja, eu tenho essa turma aqui, que está como solicitado. Eu tenho um outro exemplo que ele tentou solicitar e
cancelou essa solicitação. Então, por padrão, né, o sistema tem um comportamento de aguardar 7 dias corridos da solicitação para realizar o trancamento. Existe um timer que roda diariamente e ele valida essas solicitações de trancamento e conta esses 7 dias. Né? Passou esses 7 dias, ele vai lá e realiza o trancamento. Existe a possibilidade, né, de um orientador acadêmico ou da coordenação orientar esses trancamentos, mas a orientação é para fins de orientação mesmo, né? Ou seja, o orientador ou a coordenação pode dizer, não, eu não recomendo que você tranque, dá a justificativa, mas o aluno pode insistir e dizer, não, eu quero trancar e vou deixar trancar. E o sistema vai realizar esse trancamento realmente. Né? Não há possibilidade de coordenação de orientação cancelar esses trancamentos que o aluno solicitou, apenas passar orientações para ele mesmo. Então, a gente vai ver rapidinho esse fluxo de orientação. Só um momentinho. Orientar trancamento. O fluxo é semelhante, né, para orientador, acadêmico e coordenação. Então, se eu não me engano, não vão usar a princípio não vão usar orientador acadêmico, não é isso, Bruno? A gente vai ver o fluxo de coordenação. Sim, a princípio não. Okay. A princípio não vamos usar. Beleza. Então, ou se algum curso quiser, ele utiliza, entendeu? Vai ficar em aberto. Perfeito. Então, vamos ver pela coordenação. Então, como eu falei, né, aqui tem uma função, orientar trancamento de matrícula, né? Trancamento de matrícula é trancamento de turma. Então, a coordenação pode utilizar essa função. Acho que eu acabei atualizando a página. Então, orientar trancamento de matrícula, ele vai mostrar todos os alunos que têm, né, solicitação de trancamento pendente. Então, aqui nós temos, por exemplo, aquela que foi cancelada, né, do mesmo aluno. E aqui eu tenho a possibilidade, né, de visualizar essa solicitação desses alunos. Então, digamos assim, passou o período, né, de trancamento, né, a coordenação pode acessar essa função e ver todos que solicitaram. Normalmente, a instituição define, né, o período, mas o sistema valida pelo menos depois de 7 dias. Ou seja, se de repente a instituição define 7 dias, para uma semana para solicitar em trancamento. Né? Então, o aluno solicita no primeiro dia, né, no 8º dia ele vai ser trancado, independente de ser orientado ou não. E se o aluno solicita trancamento no último dia, né, do período, ou seja, lá na sexta-feira, então o sistema mesmo assim ele vai contar 7 dias depois para poder finalizar o trancamento. Né? O timer ele sempre faz essa validação de 7 dias depois. É parametrizável, né? Os 7 dias podem ser alterados lá nos parâmetros das gestoras, entenderem que precisa de mais tempo ou de menos tempo. Mas atualmente o padrão é 7. Então, como eu falei, né, ele pode dar um visto, né, confirmando que concorda, colocar alguma orientação, ou pode orientar o não trancamento. Né? Lembrando que é aquilo que eu falei, né? Ele vai dar a justificativa do porquê orienta a não trancar, mas o discente não é obrigado a aceitar. Ele pode manter a solicitação de trancamento se ele desejar também. Então, nesse exemplo, a gente pode dar um visto, registrar alguma observação, só para ver como o aluno visualiza. Opa. E confirmar, né, essa orientação de trancamento. Então, orientação de trancamento registrada, né, se eu voltar lá para o portal do discente, né, atualmente ela está solicitada, vamos só retornar a função. Exibir andamento. Então, ele já vai me mostrar que ela está vista e também vai me mostrar a orientação, né, do coordenador. Pronto, lá no Siga de Mim, até agora só chegou notificação relacionada à orientação. Então, por exemplo, o aluno vai receber, né, quando for orientado, ele recebe essa notificação. Deixa eu só ver aqui se a coordenação recebeu. Pronto, o orientador acadêmico recebe, né, uma notificação relacionada ao trancamento. Né? Eu não estou vendo aqui, pelo menos a princípio, que a coordenação recebeu uma notificação. Então, a coordenação, na prática, vai esperar o período acabar e vai olhar, ou pode ficar olhando dentro do período, né, de trancamento,
aquela função que vai mostrar todas as solicitações dos discentes para orientação, se não forem usar a orientação acadêmica. Aqui, pelo menos, eu só vi e-mail disparado para orientador acadêmico e para discente. Então, quando o discente solicitou, o sistema enviou de e-mail para os dois. Quando o orientador analisou, quando a coordenação analisou, o discente recebeu o e-mail informando que a orientação está disponível. Sua solicitação foi vista pela coordenação do curso, você pode acompanhar o andamento ou desistir do trancamento, né, lá nessa função que a gente estava visualizando. Então, vamos voltar aqui. Então, agora ela está vista, mas é aquilo, né? Até passar os 7 dias e o timer processar esse trancamento, ele pode ainda, mesmo que esteja orientada, cancelar a solicitação. Então, até o 7º dia ali, antes de virar, ele consegue, né, cancelar essa solicitação e desistir, né, no caso. Ou até mesmo antes da orientação, né, eu tranquei a disciplina errada, ele pode vir aqui e cancelar também, sem problemas. Então, esse é o fluxo, né, de trancamento de turma, né, para o discente, né. Então, atualmente vocês vão usar a coordenação para analisar, ou tranquilamente, se entenderem que não há necessidade de orientação, também podem só aguardar o sistema processar esses cancelamentos e concluir, né? Ou seja, terá a situação do aluno na disciplina para trancado, né, ao invés de matriculado. Então, fechando essa parte de trancamento de turma, a gente vai para trancamento de curso. Então, voltando lá no portal do discente, isso. Então, lá no portal do discente, né, como eu citei antes, trancamento de curso é suspensão de programa. Então, ele pode iniciar no período de trancamento de curso, né, iniciar a solicitação de suspensão regular. O sistema vai informar, né, dar algumas informações relacionadas ao regulamento, né, isso aqui vocês podem revisar depois, de limite máximo de 4 períodos, ou solicitação dentro do período regular acadêmico, né, que eu citei. E também ele tem validação com biblioteca, né, mas não está ativo atualmente. Regime de observação, desconsiderem. Então, ele tem esse termo de aceitação, né, aqui para que ele marque essa informação. Ele vai continuar. E, basicamente, a suspensão é confirmar a senha, né, ou seja, ele está informando esse ano período aqui, né, o aluno só consegue trancar diretamente o período atual, né, que ele se encontra. Então, ele percebeu que não ia conseguir cursar as disciplinas, por algum motivo ele entende que precisa trancar o curso, então ele vai acessar essa função e vai, né, definir aqui a sua senha. E vai confirmar essa solicitação. Confirmada a solicitação, né, desconsiderem essa parte de observação de desempenho, mas por padrão vai ficar solicitado, né, para os alunos. Então, ele tem a possibilidade de imprimir esse comprovante. Né. O comprovante, né, de um aluno fora do regime também, né, ele não tem essa obrigatoriedade aqui, né, ou seja, atualmente para o sistema não há uma função específica para orientação de trancamento de discentes que não estão em regime de observação para o UFRN. Então, existe uma função lá no portal do gestor de graduação, mas ela não é uma função de orientação, né? Ela é uma função de trancamento direto, ou seja, então alguma exceção pode, o DAI, né, o ADICOM, por exemplo, pode usar aquela função e efetivar o trancamento já direto, ou seja, vai lá, usa a função e naquela mesma hora o discente ele é trancado. Para o fluxo de coordenação, então não há nenhuma intervenção, a não ser que futuramente a instituição utilize, né, esse regime regime de observação, ou seja, aqui no portal do coordenador, né, só há essa função, ó, analisar a solicitação de suspensão de programa de discente em regime de observação. Para aluno que não vai estar nesse tipo de regime, né, na prática não vai se aplicar para vocês a princípio, então realmente não cabe, não há nenhuma
digamos assim, não há uma orientação de trancamento de curso. A não ser que vocês definam, não, o aluno tem que vir até a coordenação solicitar o trancamento, nós não queremos usar esse fluxo de que o aluno solicita e ninguém orienta. Então, aí a gente pode analisar essa possibilidade no sistema, né, bloquear aquela função do discente e ele sempre se dirigir à coordenação. Isso aí vocês podem alinhar internamente também. Mas atualmente... Ô, Jefferson. Oi. A gente aqui tem uma situação que isso acho que poderia acontecer, que é quando o aluno pede prorrogação do prazo de integralização. Uhum. Aí, durante o período que ele está nessa situação de tempo extra, ele não pode trancar o curso. Tem algo desse tipo? Eu não tenho certeza, né? Eu posso anotar para confirmar, mas no caso seria uma validação no sistema que impede ele trancar. Se não me engano, eu vi essa observação quando a gente viu a função de prorrogação de curso, né? Mas essa é uma função que só fica lá para o pessoal da DICOM. Então, se não me engano, tinha essa observação, mas realmente eu não tenho certeza agora dessa validação. Mas imagino que sim, realmente não faz sentido um aluno trancar curso quando ele está em prorrogação, né? Ou seja, ele pediu um semestre... Sim, aí que apareceria essa restrição, né? Isso, mas qualquer coisa, se perceberem no futuro, a gente pode sim, qualquer coisa, analisar e implementar no código esse bloqueio. Ou seja, se tem prorrogação, não pode trancar curso, né, naquele período. Mas realmente eu não tenho certeza absoluta agora. Vou anotar aqui. Qualquer coisa eu valido e confirmo nos próximos treinamentos. Acho que se for participar do treinamento docente na terça, posso tentar se confirmar daqui para lá. Tranquilo. Bom, então, fechando essa parte de trancamentos, né, como eu falei, né, trancamento de turma, discente solicita, orientador acadêmico ou coordenação analisam as solicitações, mas para fins de orientação, né? Aí cabe realmente só aguardar aqueles prazos de 7 dias para o timer ir lá e cancelar essa turma desse discente. Trancamento de um curso da mesma forma, né? Aguarda esse período de 7 dias e o sistema já tranca, né? Se não vão usar regime de observação, não tem função para orientar trancamento de curso, não. Então, fechada essa parte de trancamentos. A minha voz está sumindo? Mais alguém está falhando ou é só uma pessoa específica, Marco Aurélio? Para mim está normal. Obrigado. Está normal também. Pode ser algum problema específico na rede dele. Ah, pronto. Beleza, Marco. Então vamos seguir aqui as demais funções, já tem bastante coisa. Trancamento de curso. Então vamos agora para atividades autônomas, né? Nas versões anteriores a UFRN não tinha, né? Esses tipos geralmente era tudo atividade complementar, e aí eles criaram, né, essa função de atividade autônoma. Então, a atividade autônoma, ou seja, é uma atividade que o discente ele pode, digamos assim, realizar até mesmo fora da instituição, sem necessidade de orientação na prática, né, resumindo assim a atividade autônoma. Então, para fins de coordenação, né, existe a possibilidade de gerenciar tipos de atividade autônoma, mas antes de gerenciar esses tipos de atividade autônoma, lá na DICOM, né, nos papéis, nas funções que a DICOM tem acesso, existe a possibilidade de cadastrar uma categoria de atividade autônoma. Então, nesse exemplo aqui, nós temos atividade autônoma 1, atividade autônoma 2 e atividades complementares, né? Eu vejo algumas instituições usando atividades complementares aqui. Então, vocês podem alinhar internamente, né, as categorias de atividade autônoma e cadastrarem. E aí, para a coordenação, né, eles vão selecionar um tipo de atividade, uma categoria, e cada coordenação tem autonomia para definir, né, a denominação da sua categoria de atividade autônoma. Então, eu estou nessa coordenação do curso de avaliação, então eu posso definir, né, que essa é uma atividade complementar, e dar alguma nomenclatura, né? Eu vejo algumas instituições já definindo a carga horária, né? Quantas horas o discente tem que reportar aqui. Então, vamos dizer lá, 200 horas. Então, é um exemplo. E aí também tem uma definição de carga horária. Então, eu posso concluir esse cadastro. Então, é esse tipo aqui... Opa, eu já tinha colocado... Vamos colocar aqui. Vamos colocar 120. Então, o cadastro, né? Então, são esses tipos aqui, né? Esses tipos de atividade que os alunos vão visualizar. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né? E cada tipo de atividade tem sua carga horária. Então, o discente ele tem que juntar aqueles certificados que comprovam que ele tem toda essa carga horária, né? Que
na prática, seria toda a carga horária obrigatória complementar dentro da sua estrutura curricular. Então, nesse exemplo, nós temos 3. A gente vai agora lá no portal do discente, né, ver como é que ele solicitaria enviaria, né, a documentação, os certificados das atividades autônomas para integralizar no histórico. Então, aqui existe uma função, né, de registro de atividade autônoma para o aluno. Então, nesse exemplo, né, o aluno não tem nenhuma. Então, ele pode cadastrar um novo registro, pode escolher os comprovantes, pode zipar e colocar todos, né? Não há possibilidade de acrescentar vários arquivos, né? Ele teria que comprimir mais de um ou juntar todos num PDF só e enviar nessa documentação. Bilhete, ingresso, declaração, certificado de curso, etc. E aí aqui sim, ele vai agora visualizar aqueles tipos definidos pela coordenação, né? Ou seja, ele vê a categoria que a CADICOM define e ele vê o tipo que a coordenação definiu. Então, ele pode usar qualquer um desses aqui. Vamos usar o que eu cadastrei de 120 horas, né? Então, digamos que ele tem todos esses comprovantes de 120 horas e ele pode também registrar alguma observação, né, para enviar para a coordenação. Próximo passo. Basicamente só para concluir, né, ele pode revisar o que ele preencheu e cadastrar essa solicitação. Então, solicitação de registro cadastrada e situação dela, ó, submetido para análise. Então, o fluxo padrão vai lá para a coordenação. Então, a segunda função, né, de atividades autônomas é gerenciar solicitações de atividades autônomas. Então, no gerenciar, ele vai listar todas que tiverem, por padrão, ele já lista todas que tiverem submetidas para análise. Né? Da mesma forma, né, semelhante àquelas outras análises que a gente fez, né, o padrão é sempre as pendentes. Né? Depois é possível consultar as demais, alterando aqui esses estados. Então, nesse exemplo, né, a gente tem uma submetido para análise, e aí eu tenho a possibilidade de visualizar o registro, de alterar o registro do aluno, tenho a possibilidade de excluir, em algum caso se for necessário, e tenho a possibilidade de analisar esse registro. Né? Ao analisar o registro, eu tenho a possibilidade de retornar para adequação. Então, é um dos poucos fluxos que tem sistema que usa, né, retorno para adequação. Então, se tiver alguma coisa incorreta, o normal é que a coordenação retorne, né, para o aluno corrigir. Não sei que seja algo que seja interessante, que a coordenação entenda que, vou corrigir aqui, tudo bem. Então, ele pode aceitar, ele pode rejeitar e pode retornar para adequação. Né? Para a gente ganhar um tempinho, a gente vai utilizar o aceito, mas se ele retornar para adequação, vai lá para o discente, ele vai, ajusta o que ele precisar, troca o arquivo, algo do tipo, e retorna da mesma forma que a gente fez anteriormente. E aí sim, né? Aqui um parecer da coordenação. Então, qualquer informação, né? O parecer por aceitar, ou normalmente o parecer seria por a justificativa por rejeitar, né? Normalmente o rejeitar que obrigaria, deixa eu ver. Ele é obrigatório. Ao rejeitar, né, é um parecer obrigatório. Ao aceitar, não. Ao aceitar, não é obrigatório emitir parecer. Esse é um comportamento comum em outras funções do sistema desse tipo. Então, a coordenação analisou os documentos, viu que estava tudo ok, aceitou. Próximo passo, e cadastrar. Ao cadastrar, agora sim, né, a gente vai dar uma passadinha no histórico desse aluno. O aluno pode, né, emitir histórico, declaração de vínculo, né, tem lá no seu portal. Deixa aqui, só para vocês terem ciência. Então, as primeiras funções são de emissão de documentação, consultar notas, índices acadêmicos, atestado de matrícula, né, quando ele solicitar a matrícula, e só se houver período suplementar, emitir histórico e emitir declaração. Da mesma forma, né, a coordenação tem as funções equivalentes, não aquele visualizar nota, né? Notas, ela vê lá pela função de turma. Então, aqui em aluno, ó, atestado de matrícula, atestado de período suplementar, histórico, declaração de vínculo, índices e análise dos índices, né, dos discentes. Então, emitir histórico, a gente está utilizando o aluno, ele é 05.
Então, lá no histórico aluno, né, essa atividade autônoma, ela vai entrar, ó, na carga horária complementar. Então, nesse exemplo, né, é só uma estrutura de teste, tá? Então, a carga horária é bem pequena, só para demonstração. Mas nesse exemplo, né, aqui, por exemplo, ele tinha 60 horas obrigatórias, mas ele acabou integralizando 120. Normalmente vai ser batendo, né? Então, normalmente a coordenação vai lançar um tipo de atividade autônoma lá, que o aluno já consiga mandar todas de uma vez, né, para bater com essas 60 horas aqui. Então, na prática, seriam 60 para bater 60, mas isso aí vai variar de curso. A carga horária normalmente é bem mais que isso. Então, nesse exemplo aqui, né, aquela atividade autônoma, ela integralizou aqui as 120 horas e também tem o registro, né, aqui, ó, no histórico do aluno. Ó. Então, ele tem o registro, né, daquele tipo, né, que ele selecionou e que equivaliam a 120 horas, né, para poder bater aqui nas atividades complementares da sua estrutura curricular, né, na integralização do seu histórico. Então, esse é o fluxo, né, de atividade autônoma. Tem alguma pergunta? Pode fazer um por um ou pacote, ficará a critério da coordenação. Ah, tá. Isso, né? O aluno, se ele precisar lançar mais de um, ele vai zipar, né? Ou criar um PDF único e colocar naquele campo de anexo de arquivo lá. Vamos lá. Deixa eu ver onde é que a gente está aqui. Trancamento de curso, atividades autônomas, registro de atividades, solicitações. Pronto. Então agora a gente vai para documentos para registro de diplomas. Então, voltando, né, lá para o portal do Discente, eu tenho outra função, né, chamada solicitar validação de documentos para registro de diploma, ou seja, a gestão vai definir internamente, né, a partir de que momento o aluno vai enviar essa documentação. Então, quando o aluno tiver essa possibilidade, né, ele vai solicitar a validação desses documentos, né. Por padrão, né, existem alguns atualmente configurados aqui, né, relacionados à portaria 1095, mas isso é parametrizável, né? Lá no módulo de diplomas existe uma função que atualiza, né, esses documentos obrigatórios, embora alguns aqui já sejam obrigatórios já de fato, sem poder alterar. Mas é possível incluir alguns a mais. Então, nesse exemplo aqui, né, o aluno ele vai acessar essa função. Isso. E basicamente vai só anexar os arquivos, né, cada um deles, né, só colocar um documento de teste. Esse exemplo aqui já ele tem a possibilidade de anexar um por um. Ele pode usar o botão alterar arquivo. Pronto, anexou todos os arquivos, né, ele consegue submeter essa documentação. Submeteu a documentação, né, ele pode voltar até a função aqui, de solicitar a validação, né, não há botões separados. Né, se ele voltar na função, ele vai ver que ela se encontra como solicitada. Oi? Ô Jefferson, tem jeito de aumentar a tela aí, que estão pedindo para aumentar, aumentar o zoom aí. Pronto, agora que eu vi a mensagem aqui no individual. Obrigado, Pedro. Só voltar aqui. Coordenação. Pronto, então nesse exemplo aqui, né, o aluno acabou de solicitar a validação da documentação e atualmente, né, o fluxo de validação de diploma ele passa pela coordenação. Então lá no portal do coordenador, né, existe a possibilidade de usar essa função aqui, ó, de registro de diplomas. Então é possível, né, que a coordenação insira esses documentos diretamente para um aluno, né, por algum motivo não consiga submeter, embora acho que na prática não vai ser muito utilizado. E no normal, né, ele vai
utilizar a função gerenciar solicitações de validação, ou seja, todas aquelas solicitações, né, esse aluno acabou de solicitar, então ele vai conseguir, né, visualizar as informações. Normalmente visualizar um resumozinho, né, acho que eu acabei não clicando em nenhum até o momento. Da mesma forma, ele pode clicar aqui para visualizar o documento, né, que já seria o download do documento, cada documento, confirmar se está tudo ok. Ao confirmar que está tudo ok, né, ele vai seguir para análise, né, ou seja, para definir a situação dessa documentação. Aqui também ele consegue visualizar o documento. Então, por padrão, ela vem solicitada. Então, a coordenação vai definir, né, se ela vai ser validada, negada ou cancelada. Negada e cancelada, né, eles acabam sendo a mesma coisa, né? Na prática, não vi assim, muita diferença, né? Basicamente, só encerra, né, o fluxo. O validada vai permitir que a gestão do módulo de diplomas nem precise validar mais, né? Ele já chega lá validado, eles basicamente só podem conferir para confirmar se a coordenação não cometeu nenhum equívoco e seguir o processo de emissão do diploma. O negada, na prática, não, ele é quase equivalente ao cancelada, né? Eu não vi realmente diferenciação entre os dois. Basicamente encerra o fluxo, não há nessa função, por exemplo, retornar para o aluno corrigir. Então, se for negado ou cancelado, o aluno consegue depois mandar novamente. Então, só a forma como está implementado atualmente é essa. Então, se a coordenação nega ou cancela, o aluno tem a possibilidade de acessar novamente a função, emitir novamente os documentos e aí, dessa vez, mandar corretamente, né? Então, por exemplo, se eu informar o negada, justificativa como sempre, né? Deixa eu só ver se o cancelado não tem. Ah, então pronto, é isso mesmo. A diferença é essa. O cancelado, né, ela seria uma situação de, talvez por erro, né, por equívoco, algo do tipo. Já o negado, de fato, seria a situação realmente relacionada a não aceitar aquela documentação e dar a justificativa, né? Ou seja, explicar para o aluno, ó, não aceitando essa documentação, porque isso, por isso, não está legível, algo, né? Alguma justificativa semelhante. E nessa justificativa o aluno vai conseguir visualizar, vai corrigir seus documentos e vai submeter novamente. E aí sim, né, a coordenação vai validar. Se não me engano, na última reunião com a equipe de diplomas, né, possivelmente essa função ela vai ser removida aqui da coordenação, então vai ficar direto para o pessoal de diplomas. Mas isso ainda vão definir internamente. Então, validada. Se não for validada aqui, o gestor de diplomas consegue validar normalmente, então é só, digamos assim, é o meio do caminho, né? A coordenação para chegar lá no gestor de diplomas, no módulo de diplomas. Então, se a solicitação foi validada, né, eu já não consigo mais visualizar ela como solicitada, então eu já acharia ela aqui, ó, como validada. E detalhe, né, o sistema não tem a possibilidade de desfazer uma análise. Então, digamos assim, se eu validei sem querer, pode acontecer. Então seria necessário, talvez, por exemplo, registrar uma tarefa para a gente fazer algum tipo de correção, mas pelo menos atualmente eu não vi, né? Mesmo o gestor lá também da mesma forma, depois de validada pela coordenação, não há possibilidade da gestão do módulo de diplomas cancelar ou fazer algo do tipo. Não, o sistema não tem essa implementação de desfazer, né, algum equívoco nesse sentido. Se for negada, é tranquilo, né? O aluno é só submeter de novo. Mas se for validada incorretamente, aí realmente a gente vai fazer com intervenção via código ou banco de dados só para voltar ela para pendente, para análise, para corrigirem. Bom, pessoal, esse é o fluxo, né, de solicitação de diplomas. Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade. Só confirmar aqui a próxima etapa. Ah, tá. É isso mesmo, bom, acho que futuramente a gente não vai utilizar mesmo, não. Então, fechando essa parte de documentação, né, a gente vai já chegar na parte na página do curso. Acho que ficou faltando agora só histórico, a gente já emitiu, declaração de vínculo a gente não emitiu, mas vamos dar uma olhadinha rapidinho. Então, aqui na função, né, de aluno, existe também a função declaração de vínculo, que a gente não tinha visto. Posso localizar o mesmo discente.
e emitir a declaração em PDF. Então, esse é o padrão, né, atual da declaração. Né? Se houver alguma informação que precise corrigir, vocês podem informar depois. Então, ele vai informar, né, declaramos para os fins necessários que o aluno é aluno vinculado a essa universidade, sob o número de matrícula, no curso, né, avaliação, e aí ele dá as informações da matriz, né, que a matriz curricular seria, né, o local, o grau acadêmico, a modalidade de educação e o turno da estrutura desse aluno, da matriz desse aluno. Além dessa informação aqui, né, sobre o departamento de administração escolar, que eu acho que isso aqui vocês vão precisar corrigir, né, Bruno? Ou vocês usam essa denominação, departamento de administração escolar? Não, depois a gente vai ter que corrigir, vai botar o nome da DICOM aí. Isso, pronto. Além disso, ele tem, né, esse código de verificação, né, que é algo que a gente pode ver até no final, né, alguma coisa. Então, esse código de verificação eu não tinha incluído no roteiro, mas a gente vai sobrar um tempinho, depois que a gente vê a parte de treinamento. Então, existe lá no portal público, né, uma função, né, que valida todas essas documentações emitidas. Então, é possível validar históricos, é possível validar declarações, né, todas que tiverem esse tipo de código é possível. Então, ele dá até o local aqui, mas a gente pode deixar para ver no finalzinho, quando a gente terminar a parte de portal público. Não é válido para fim de solicitação de vaga. Pronto, algumas informações vocês podem revisar depois. Mas a gente vê essa verificação. Vou deixar aqui quietinho os dois para a gente ver. Bom, pessoal, então, fechando, né, toda essa parte de operação, né, de turma, dentro do portal do coordenador, né, as operações de matrícula, as operações de atividades, as operações com discentes, né, eu acabei não mostrando, acho que algumas funções. Então, por exemplo, é possível atualizar dados pessoais, né, dos discentes. Então, acho que essa função tem lá na DICOM, mas, por exemplo, nessa função dados pessoais, né, é possível localizar o discente, e utilizar normalmente a atualização de dados pessoais, né, ela só é passiva de endereço para baixo, né, pelo menos para a coordenação, né, para a DICOM é possível atualizar essas informações aqui também. Para a coordenação, a princípio, não está liberado. Tem essa consulta avançada, né, eu acabei mostrando no treinamento da DICOM, né, é bem importante, né, que se a coordenação precisar, né, de algum tipo de relatório e, de repente, os relatórios que tem atualmente no sistema não se enquadrarem totalmente, talvez essa função seja aqui de ajuda. Então, nessa função é possível, né, de cara, né, a primeira dica é definir o nível de, quer dizer, retiro o que eu disse, né, por padrão já vem definido, né, no portal do coordenador, lá na DICOM não, no portal do gestor não é, então ele já vem, ó, definindo. Como eu sou coordenador esse usuário é coordenador de um curso específico, né, já está exatamente preso, né, no nível graduação e no curso da coordenação. Então, aqui eu consigo definir parâmetros e gerar, né, alguns relatórios. Né? Então, digamos que eu quisesse ver quais são os alunos ativos, né, atualmente do meu curso. Uma dica dessa função é que se eu precisar selecionar mais de uma, eu tenho que usar o CTRL. Tá? Então, eu uso o CTRL e eu consigo marcar mais de uma. Se eu usar só o mouse, eu só consigo marcar uma. Então, se eu quiser marcar mais de um, então eu posso utilizar o CTRL. Então, digamos que eu queira saber todos os alunos ativos, né, do meu curso atualmente. Então, eu posso gerar, né, um relatório, eu posso mandar buscar, já que ele já mostra aqui na minha tela. Então, esses são todos os alunos, né? Atualmente, só são essas colunas atualmente apresentadas no relatório. Eu posso parametrizar, eu quero todos os alunos de uma determinada matriz curricular. Então, eu quero todos os alunos, né, ativos ali da matriz matutino. Então, ele vai me dar, ó, já enxugou para 13, a maioria realmente são da matutino. Posso especificar currículos, período, turno, modalidade de educação, até prazo máximo de conclusão. Então, tem vários parâmetros que daria para montar um relatório. Né? Eu acho que só tem uma coisa que está faltando aqui, realmente, é a coluna de e-mail, né? Que eu acho que andaram solicitando. Mas, se precisarem, podem registrar uma tarefa que a gente analisa essa possibilidade de implementar ou uma coluna direta fixa, ou talvez, se der, um botãozinho aqui, mas a gente tem que analisar a complexidade dessa alteração. Mas que realmente vai ser bastante útil para vocês. Mas essa é a função geral, né? A gente chama de consulta avançada, né? Então, ela é uma consulta onde eu posso definir os filtros e localizar discentes, atualmente só com essas colunas aqui, para gerar algumas listagens se forem necessárias. Além dos demais relatórios, né, que
princípio, né, relatórios de discentes, né, alunos ativos por curso, pendentes, formados, formandos, essa definição não lembro se eu citei para vocês, mas formado para o UFRN, ele é um aluno que já integralizou toda a carga horária da sua estrutura, né, e já um aluno formando, né, é um aluno que está cursando as últimas disciplinas pendentes, ou seja, ele tinha 60 horas pendentes, acabou de se matricular na última disciplina, ou a última carga horária pendente, então ele passa, né, para essa situação de formando assim que o sistema fizer um recálculo dele. Né. Por padrão, o sistema possui um timer, né, que normalmente as instituições configuram diariamente, então esse timer roda diariamente recalculando esses discentes. E essas duas situações, elas são situações automáticas, ou seja, eu não preciso executar uma operação para que ela realize, né, para que ele mude de status. Então, sempre que ele chegar ali no final do curso, que estiver cursando as últimas disciplinas, formando, o sistema vai lá, seta ele como formando, em vez de ativo. De ativo já vai para formando. De formando, né, quando ele concluir essas disciplinas, as últimas, ele vai para formado. Então, existe essa distinção entre esses dois status aqui para o UFRN. Além de relatórios de docentes, né, ou seja, lista de docentes para reeleição, só tem essa mesmo? Acho que tem mais aqui. Relatório de turmas, componentes, turmas, isso, estruturas curriculares. A gente vai, depois sobrar um tempinho, a gente vê algum deles, mas vamos ver a parte de página web. E pronto, beleza. Sobrar um tempinho, a gente vê um pouquinho mais de relatório e aquela função de autenticação de documentos. Então, vamos ver a página web que estava programada, a agenda. Então, quando se trata de página web, né, cada curso tem sua página web lá no portal público. Então, vamos sair aqui. O portal público, né, do SIGA, ele é semelhante... Aqui tá... desculpa. Bom, então, esse é o portal público do SIGA, ou seja, qualquer pessoa, né, com acesso externo, tá, esse ambiente aqui é de teste, tá? Então é diferente o endereço, mas externamente, né, é possível acessar esse portal público, mesmo sem ser usuário do sistema, e visualizar essas opções, né, da graduação, ou seja, é possível ver cursos, componentes curriculares, que a gente viu na aula passada, ou seja, a gente viu que aqui nos componentes aparece o programa, aparece as informações do cadastro do componente, então é possível consultar, calendário acadêmico, estruturas curriculares, regulamentos, revalidação de diplomas, ó. Não, desculpa, essa função aqui é outra coisa. A função que eu estava falando é essa aqui. Autenticação de documentos. A gente vê ela quando sobrar um tempinho no final. Então, voltando para a graduação, processos seletivos, alguns dados sobre SISU, também registros de diplomas, né, atualmente estão disponíveis, mas para o que a gente queria ver, as páginas do curso. Né? Então, a página web lá no portal do coordenador, ela equivale a essas páginas aqui. Então, eu tenho um curso, então, aquele curso, por exemplo, que eu uso de treinamento, né, o curso de avaliação. Então, se eu clicar aqui, ele vai me direcionar para a página do portal. Então, nessa página, eu tenho diversas informações, e essas informações, né, algumas já vêm automaticamente, ou seja, essa apresentação a gente vai ver a função. Ensino é automático, ou seja, ele vai mostrar todos os currículos cadastrados, monografias, artigos, memoriais, outros, turmas. Calendário também já vem automático, né? Não tenho que cadastrar, ele já traz lá das funções de calendário. Projeto pedagógico da mesma forma. Aqui sim, então a partir de notícias, né? Notícias ela que fixa, então é possível configurar essas notícias, a gente vai ver essa função. Documentos da mesma forma, né? A princípio, né? No primeiro momento, né? Documentos e outras opções, ele não é mostrado no portal, então ele só é mostrado quando há pelo menos um cadastro de documento, ou pelo menos uma seção extra cadastrada, então essas duas aqui só estão mostrando aqui porque eu realizei a massa de dados, mas se acessássemos outro programa, elas não estariam sendo visualizadas a princípio. Então, voltando lá para o portal do coordenador, né? Então, como, digamos assim, configurar ou inserir notícias e documentos, né, ou outras seções aqui nessa página. Né? Por padrão, a página de apresentação é essa. Então, aqui tem um logo de teste. Então, voltando lá para o portal do coordenador, nós temos essas funções. Ó, página web. Então, na página web, a gente tem a primeira função chamada apresentação de curso. Deixa eu ampliar um pouquinho.
Então, aqui é possível definir, né? Isso aqui é parametrizável lá no Siga de mim, essa primeira parte. E aqui é possível definir, né, com a sigla do curso ou qualquer informação que vocês queiram, né, o nome completo do curso. Normalmente é abreviado, né? Para o programa de distrito, por exemplo, é a sigla, né? PPG, PPGA, alguma coisa assim. Então, além disso, é possível, né, configurar um endereço alternativo, né, essas informações, né, onde é que elas apresentam lá no portal. Então, aqui a gente vê. Então, eu tenho aquela informação, né, aqui é um pouco redundante, né, ela acaba, se eu clicar nela, ela me direciona para ela. Então, basicamente, essa função poderia ser usada em outro portal, né, por exemplo, o portal atual da UFSJ, direcionando para essa página, né, para fins de consulta, né, para fins de que as pessoas que acessem o outro portal sejam direcionadas para ver as informações nessa também. Mas, a princípio, ele só mostra aqui, realmente. Então, qual é a outra opção? O endereço alternativo, né, ele vai ficar aqui na parte de baixo. Ele fica aqui, ó, endereço alternativo. Então, nesse exemplo, né, de repente, a página do Facebook, né, do curso, Instagram, ou algo do tipo, se houver. Outra página, outro site. O que mais? Então, eu tenho um texto introdutório, né, que só tem essa informação, mas a gente pode só aumentar aqui. Para exemplificar, é possível definir, né, eu vou ficar devendo como é que o sistema mostraria esses demais idiomas, né, eu não vi. A princípio, só mostra o português, realmente. É possível configurar, né, o texto, né, realizar algumas configurações do texto aqui, alguma edição. Além disso, é possível apresentar, né, uma foto de apresentação, né, por padrão, né, os cursos, quando vocês pegarem, eles vão estar excluídos, né, vão estar dessa forma aqui, ó. Só o campinho para escolher, né, selecione a foto de apresentação. Então, ao selecionar, eu posso localizar a foto. Da mesma forma, né, esse aqui também, se ele não tivesse localizado, né, eu poderia inseri-lo. Então, vamos só realizar a alteração. Então, a função ela sempre vai ser alterar, né? Ela não é cadastrar. Então, sempre é possível acessar essa informação, acessar essa página, né? essa função, e alterar essas informações. E lá no portal, né, vai refletir. Então, ao atualizar a página, né, ele vai carregar aquelas alterações que eu fiz lá, né, na descrição, né, claro, isso aqui é só de exemplo. Então, aqui teria uma descrição mais bem elaborada, claro. Além dos dados, né? Então, fechando essa parte de apresentação, né, a princípio só há, né, esse campo e as logos, né? Isso, é o padrão. Essa informação aqui, né? As demais informações já vem automática, né? O coordenador já vem direto. Isso aqui veria lá do título do cadastro do curso, área do curso, convênio do curso, modalidade do curso também. Então, aqui tudo cadastro do curso, ou matriz, acho que só curso mesmo. Já Oi, à vontade. Silvan, eu não entendi aquele endereço ali que você estava mostrando no início, lá em cima, né? Ele vai utilizar o nosso próprio servidor? A página que a gente já tem, essas informações são vinculadas, é isso? Na verdade, assim, não há integração, né? Então fica a critério da instituição definir, né? Como você já tem um site, então talvez aqui deveria aparecer esse que vocês usam, entendeu? Mandando para lá, ou lá, mandando para cá. Isso, ou lá, e lá mandando para cá, algo assim. Uhum. A ideia seria essa. Não entendi, é só um link, né? Exato. Não é um endereço de vínculo para vincular, não. Não, é só um endereço que se eu clicar ele vai, né? Então, nesse caso aqui, ele tá redundante porque ele tá vindo para o mesmo lugar. Mas entendi, de posse daquela página que vocês já têm, né? Acho que não acabei não abrindo. Acho que aqui, se eu clicar aqui, ela vai. Pronto, essa página aqui que vocês têm, né? Isso. Então, essa aqui vocês poderiam direcionar para cá, em algum lugar, e aqui a gente poderia direcionar para lá. Na verdade, isso aqui vai fazer mais sentido, né? Porque o endereço mesmo do portal público do SIGA, ele é muito grandão, né? Muito assim, tipo, ou então você sempre cai lá naquele padrão e tem que ficar realmente buscando. Ficar né? botando public, né? Eu acho que deve ser usar o link mesmo, né? Ter um link. Vocês têm página de curso aqui nesse portal, não? Sim. Tem sim. Tem, né? Só aí na lateral, aí, ensino, graduação. Isso. Aí a gente
Vocês podem definir, né, futuramente, como é que vão utilizar as duas páginas, ou se vão usar só uma, manter a que já usam. Bem no né? meio, a cursos de graduação. Isso. Mas atualmente integrado com o sistema é aquela, né, do portal público dentro do SIGAT. No futuro, Isso, vocês entenderem... A vantagem de usar do portal público é que, por exemplo, as estruturas curriculares que tiverem cadastradas no sistema vão estar disponíveis aí no portal público do curso já. Mas individualmente, Bruno, cada aluno já está mais acostumado com a página do seu curso, né? A gente põe lá o fsj.br, aí o cara já sabe a sigla do curso dele, em vez de colocar lá está aparecendo ProEm, aí /coel, né, COFI, aí já cai direto. Né? A gente pode assim, configurar para que esses links atuais direcionem se a opção lá, do curso, né? Algumas coisas. Se a opção do curso for substituição total, né? Substituição total, a gente pode direcionar o endereço atual para as novas páginas. Sim. Perfeito. Obrigado pelo complemento, pessoal. Então, fechando essa parte de apresentação, vou voltar aqui. Então, a gente tem aquela segunda parte, né? Então, alterar dados de contato, né? Lá na página de apresentação ainda tinha esse botão aqui, ó. Então, aquele e-mail, aqueles telefones, né, em ramal, esses aqui, eles vêm dali. Então, daquela função de alterar dados de contato, então esses aqui vêm dessa outra funçãozinha que fica aqui do lado. Essa função aqui. Outros, alterar dados de contato da coordenação. Acabou que não fica junto aqui. Então, para encher os dados, ele vai apresentar lá naquele campo que eu mostrei. Então, deixando essa parte de apresentação, né, a gente vai para documentos. Então, em documentos, né, há a possibilidade de documentos e arquivos. Então, eu tenho que cadastrar e alterar ou remover. Então, no cadastrar, né, é bem simples. Eu vou definir as categorias. Atualmente, eu posso chamar de formulários, material didático, outros, regimento ou resolução. Então, acho que eu já cadastrei esses. Não lembro. Vamos cadastrar um regimento aqui. Localizar o arquivo e cadastrar. Então, por padrão, o sistema já me direciona para a função de listar, alterar. E aí aqui eu posso, né? Posso fazer download do arquivo, posso alterar, né, a descrição que eu informei e posso remover também esse documento ou, né, o arquivo que eu acabei de anexar. Da mesma forma, né, lá no portal público, eles vão ser apresentados aqui, ó. Eu acabei de inserir um regimento. Então, ele não está apresentando porque eu preciso atualizar a página. Então, quando eu atualizar a página, ele vai me mostrar. Formulários, então todos os formulários que estiverem cadastrados lá, eles vão ser listados aqui. No momento eu só tenho um formulário, né? Mas se eu voltar lá, cadastrar um segundo formulário, desculpa. E atualizar a minha página. Ele vai me mostrar os dois formulários. Então, eu teria o primeiro formulário, né? Normalmente é só download. Normalmente os arquivos aqui vão ser só download, né? Sempre nessa parte de documentos vai ser só download mesmo. Vou clicar e ele vai fazer download do documento ou da resolução, ou regimento da mesma forma. Regimento. Então, essa seção é específica para download de arquivos, né? Arquivos que podem ser compartilhados com os alunos no portal público para que possam baixar. Então, fechando essa parte de documentos, a gente tem um pouquinho diferente. Então, a gente tem a função de portal notícias, né? Notícias do portal público do curso. Então, nesse exemplo aqui, se a gente for visualizar lá no... Vamos usar o alterar para ver, né? Eu tenho uma notícia publicada, né? O detalhe, né, que existem dois tipos de notícia, né? Eu tenho uma notícia do portal público, essa notícia vai para esse portal que a gente está vendo, né? Então, lá na página de apresentação, eu consigo ver, por exemplo, aqui, ó, em notícias, notícia portal público, todas as notícias, né? Além de ter a função notícias, né? Então, tem a função específica chamada notícia, onde vão estar as notícias aqui.
e tem também na página da apresentação. Então, atualmente, a notícia do portal público ela é apresentada aqui. Então, ao cadastrar uma notícia, eu tenho algumas opções. Então, posso usar esse botão cadastrar. Então, eu posso já de cara publicar ela ou não. Se eu não publicar, ela não vai aparecer no portal público. Eu posso fixar como principal, né? O fixar como principal quer dizer que assim que eu acessar o portal público na parte de notícias, ela é a primeira que eu vejo. Então, essa é a intenção de fixar como principal. Idiomas, né? Eu posso definir. Da mesma forma, eu não vi realmente implementação para mostrar os demais idiomas, né? Eu vou até tentar verificar no código como é que funciona. Posso definir um título, então vamos chamar ela de notícia 2, vamos definir ela como principal. Posso escolher uma foto para a notícia. Posso escolher um arquivo, né, que pode ser feito download para a notícia também. Além de descrever, né, algumas informações sobre essa notícia. E cadastrar, né? Então esses são os detalhes, né, do cadastro de notícia, né, a possibilidade de publicar, a possibilidade de fixar como principal. Quando a gente cadastrar, a gente vê desculpa. Ele tem essa validação, ou seja, eu não consigo fixar como principal se eu não vou publicar. Então, vamos primeiro cadastrar para a gente ver os dois fluxos, né? Então, cadastrar sem publicar, ela está aqui, ó, não publicada. Então, eu ainda não consigo vê-la, né, aqui no portal público. Eu ainda não consigo vê-la, nem nessa aba aqui. Vamos ficar aqui. E agora, sim, eu posso ir lá, né, na função, né, fixar como principal, mas antes de fixar como principal, eu tenho que publicá-la, né? Algumas funções têm um botãozinho já de publicar direto, né? Essa não tem realmente. Para publicar, eu tenho que acessar, marcar ou publicar, já posso já de cara, para adiantar, né? Marcar aqui, ó, sim como principal e alterar. Ao alterar, né, ela já está aqui publicada também, e o sistema dá a possibilidade, né, ó, de fixar ou desfixar uma notícia como principal. Sempre só pode haver uma. Então, nesse exemplo aqui, a gente pode voltar lá no portal do coordenador. Então, ele vai alterar, né, um pouquinho. Então, se perceber, ó, a primeira notícia sempre vai ser aquela que foi fixada como principal. Então, as demais seguem a ordem cronológica e a principal sempre fica destaque acima, né? Se a gente vem aqui na apresentação, da mesma forma, né? Ela sempre vai ser a primeira. Nesse exemplo, a notícia 2 foi alterada para ser a principal. Deixando essa parte de notícia, né, a gente tem um segundo fluxo de notícias, né, dentro do sistema. Então, a função chamada notícias do portal do discente. Então, o próprio nome já explica, né, mas vamos entrar aqui. Da mesma forma, no alterar, né, então eu tenho funções de baixar arquivo, a função de publicar e despublicar já é um pouquinho diferente, né, nessa função, visualizar, alterar ou excluir. Então, ela já está publicada. Esse aqui não tem o botão de cadastrar, então a gente vai voltar rapidinho lá no cadastrar para cadastrar uma nova. Vamos lá, notícias para o portal discente. Então eu tenho definir o título da notícia. Vamos informar que ela é a notícia 2. Posso definir o corpo da notícia. Posso notificar discentes por e-mail, né? Ela tem essa possibilidade de notificar ou não. Eu vou deixar desmarcado. Maior destaque na exibição. Esse aqui é semelhante a fixar como principal. Né? O detalhe é que a exibição é um pouquinho diferente. Eu mostro daqui a pouco. Além de publicar até, né? A função de notícias do portal do discente, ela tem uma expiração. Então, eu posso dizer que ela pode ser visualizada só até uma data específica. Além de poder descrever, né? Informar um arquivo e poder disponibilizar um arquivo para download nessa notícia também. Então, tem essas diferenciações, né? A notícia do portal público e a notícia do portal do discente. Então, ao concluir o cadastro, ela é disponibilizada aqui.
Por padrão, toda notícia ela já é publicada direto, né? Não há uma função de não publicar. Ela sempre é publicada, desde que eu tenho a possibilidade de definir até quando ela é publicada. Digamos assim, na prática, se eu não quiser que ela seja publicada, eu coloco uma data, eu colocaria uma data anterior, né? Por exemplo, vamos tentar aqui, 23. Retiro o que eu informei, né? Então, realmente, o sistema não tem uma possibilidade de cadastrar uma notícia com uma data anterior à data atual, né? Ele tem essa validação. Então, por padrão, eu só posso, já publico, se eu cadastrar uma notícia para discentes, ela já vai diretamente vai ser publicada diretamente, desde que eu defina, pelo menos, uma expiração, né? De um dia ou mais, conforme for necessário. Então, publicada a notícia, onde é que ela vai aparecer? Então, as notícias do portal Discente, elas já aparecem aqui, ó. Então, aquela opção lá de definir como principal, acho que é outro nome, na verdade, né, ela só quer dizer que ela é a primeira a ser apresentada. Então, toda vez que eu acessar a página, ela sempre vai me mostrar aquela, né, que foi definida como principal, acho que o nome era, se eu não me engano, era esse. Então, a principal sempre vai aparecer primeiro, da mesma forma. Então, o sistema ele vai passando automaticamente, né? Eu acho que tem alguns segundos aqui entre uma e outra, mas a principal sempre é a primeira também. A diferença é que aqui tem essa possibilidade, né? Quanto mais eu tiver, mais eu posso usar esse botão para passar de uma notícia para outra também. E lá no portal público, né? Aqui é portal do coordenador, tá? Portal secretaria do coordenador, então ela vai sempre estar aqui as notícias dessa função de notícias do portal Discente. Então, lá no portal do Discente, se nós acessarmos o portal Discente novamente, deixa eu só... Ô Jefferson, isso aí é só para todos os alunos do curso? Sim, exato. Só os alunos do curso. É, só do curso, mas todos? Sim, todos os alunos que não têm existe acesso ao filtro, sistema. Né? Não, filtro alunos... por períodos, por exemplo? Não. Todos os alunos que têm acesso ao sistema, né? Então, acessou o portal público, vai estar lá. Portal do Discente. Deixa eu só logar novamente aqui. Então, nesse exemplo, ó, aquele Discente que a gente utilizou na maioria das operações hoje, então ele consegue ver as notícias aqui. Ó. Então, independente dele estar ativo, concluído, trancado, se ele tem acesso ao portal Discente, ele vai visualizar as notícias do seu curso. Então, se eu não vi nenhum bloqueio, o aluno concluiu, não pode mais ver as notícias do curso. Eu não vi esse tipo de bloqueio, não. A princípio, normalmente é liberado geral mesmo. Até mesmo as notificações, né? Não vi nada nesse sentido. Mas no futuro, se vocês entenderem, não, a gente só quer que notifique os atualmente ativos, né? A gente teria que analisar a possibilidade de ajustar o sistema para localizar aluno ativo, aluno formando, aluno formado e trancado, por exemplo. Então, aí já não mostraria para cancelado, nem excluído, nem nada. Normalmente o cancelado não tem mais acesso ao sistema, mas o excluído, sim. O concluído tem acesso ao sistema. Sim, da mesma forma, né? Então, aquela noção de principal continua aqui no portal do Discente, sempre vai começar pela principal. Da mesma forma, ele consegue ver. Eu acabei não mostrando o portal do coordenador, mas tem esse botãozinho aqui, todas. Ele vai abrir uma paginazinha com todas as notícias, né? Eu acabei não vendo de onde saiu essa. Dia dos professores, eu vou ficar devendo de onde é que sai, né? Eu sei que em estricto, por exemplo, banca já sai automaticamente. Essa daqui eu vou ficar devendo de onde é que o sistema tirou essas notícias automáticas, mas é possível, né, que o sistema tenha alguma configuração automática de já notificar direto, né, talvez. Eu vou ficar devendo saber de onde é que vem essa notícia aqui. 15 de outubro, mas como é 2019, pode ser que alguém tenha publicado, né? Depois eu vou verificar isso aqui. Mas então, ele tem essa possibilidade, né, para ver dessa forma aqui, e também ele tem a possibilidade de clicar aqui, ó, na notícia, para abrir ela assim aqui numa subabazinha, né? Uma paginazinha no meio da tela, para ler o conteúdo da notícia, baixar o arquivo, né? Eu acho que eu não vi realmente a opção de imagem, né, na notícia do portal do Discente. Deixa eu só confirmar aqui. Só tem um arquivo para download mesmo. Isso. Não tem a opção de imagem, né? Uma notícia com imagem, não.
Atualmente não tem essa opção para notícia do portal discente. A do portal público tem. Então, fechando essa parte de notícias, fica faltando só a seção extras. Então, aqui em outras opções do curso, né? Aqui na página web ainda tem a função outras opções de curso. Da mesma forma, né? Cadastrar. Aqui ele já volta, né, a ter o botão publicar sim, não, idioma. Aqui há duas possibilidades, né? Eu posso definir uma notícia, né, interna, né, como ele chama. Então, eu posso chamar essa seção extra de seção 2, né, que eu não tenho não, mas eu posso definir o nome, né? Por exemplo, nesse caso específico aqui pode ser uma resolução, um edital ou algo do tipo, algo que já não seja contemplado lá em documento. Não, eu queria uma definição diferente daquela que aparece lá em documento. Então, se eu não tenho lá, eu posso definir aqui. Então, é possível configurar dessa forma, né? A seção extra é exatamente para isso, para atender o que não coube lá naquela função de documentos e arquivos. Acho que alguém me perguntou uma vez sobre edital, alguma coisa assim, se não me engano. Então, nessa seção extra, da mesma forma, né, eu posso definir. Tá copiando. Posso definir o conteúdo da seção, né, a descrição, fazer as configurações e cadastrar, né? A diferença, né, é que é possível, né, configurar essa seção apenas como um link de acesso externo. Eu vou concluir essa e aí a gente vê a diferença dessa outra. Então, eu posso concluir essa seção extra 2. E aí eu posso, por exemplo, cadastrar agora uma nova seção relacionada ao link externo. Então, essa função de link externo, quando eu utilizá-la, né, ela já me direciona só para um link. Então, eu vou dar o título desse link. Por exemplo, eu poderia chamá-la de Instagram ou Facebook. Então, e aqui eu poderia definir, né, o link que seria acessado, né, de repente o Instagram da página do curso ou algo assim. Então, se a gente for visualizar lá no portal público, visualizando a página, né, ele usa essa seção aqui, ó, outras opções. Então, eu tenho aquelas duas seções individuais, né, que eu tinha criado. E aí, aquilo que eu falei, né, se eu clicar aqui em seção extra, link externo, então ele não vai abrir, né, ele só vai me direcionar para a página. Nesse exemplo, né, ele poderia ir direto para o Instagram, ou qualquer outra página que eu configurasse ali, qualquer endereço que eu colocasse. Então, essa é a função, né, de outras operações. Seção extra, isso. Está relacionada lá no sistema. Isso, né? Então, isso fecha a parte de página web, né? Só para fechar aqui tem uma outra função bem importante. Então, acho que alguém me perguntou, mas acho que era na reunião do DICOM. Então, existe uma função de notificação dentro do portal do coordenador também. Então, notificar discentes e docentes do curso. Por padrão, né? O sistema só tem 3 possibilidades. Todos, discentes e docentes. Da mesma forma, eu não vi nenhuma validação do tipo, só discentes ativos. Não. Normalmente, as implementações são para todos mesmo. Todos os discentes do curso. Então, notícias gerais, notificações gerais poderiam ser direcionadas aqui. No futuro, se vocês entenderem, né? Não, eu só quero que envie para discentes ativos, né? Naquelas 3 situações que eu citei, 4, formado, formando e trancado. Então, a gente poderia tentar atualizar isso aqui, mas a princípio é geral, assim como as de banca, né? Sempre mostra, até aluno concluído geralmente consegue ver notificações de banca, né? De agendamento de banca. Docentes da mesma forma, né? Todos que passaram pelo curso, estão vinculados ao curso. Então, nesse exemplo aqui, né, poderia ser selecionado, eu quero notificar todos os discentes. Desculpa, né, eu acabei passou despercebido. Então, ao selecionar discentes, né, acho que eu só testei todos mesmo. Ao selecionar discentes, né, o sistema vai habilitar esse botão aqui para selecionar, só ativos, ou só ingressantes, só formandos, formados, os que eu citei, né, basicamente só os ativos mesmo. Matriculados em estágio, perfeito. Então, ela tem já, retifico o que eu informei. Vamos confirmar docentes aqui. Docentes é geral mesmo. Então, sempre geral. Então, digamos que eu quisesse notificar todos os discentes, né, atualmente todos os discentes ativos. Basicamente, eu só digitaria a informação.
tipo de notificação, né? Eu poderia anexar algum documento também. E enviar a mensagem. Eu não vou concluir, porque eu estou monitorando aqui a função de envio de e-mail. No polo, que vai chegar muito disparo lá, eu vou confundir, vai, digamos assim, poluir a tela para mim. Mas, no geral, ela vai enviar, né? Normalmente o sistema vai enviar, ele chama de caixa postal, né? Então, todo usuário no sistema tem essa função de caixa postal, que é basicamente um e-mail interno do CIGA, mas também vai enviar via e-mail, né? Então, esse aqui é padrão, ele sempre envia para os dois. Aluno que não tem usuário no sistema, normalmente vai receber diretamente no e-mail, né? Esse é o comportamento padrão do sistema na maioria das funções de notificação. Ele envia para a caixa postal se tiver usuário, se não tiver, ele envia só para o e-mail definido no cadastro do discente. Então, acho que a gente conseguiu fechar, né, essa parte de portal do coordenador. Pessoal, alguma dúvida? Acho que as dúvidas foram poucas, mas a gente vai ver aquela parte lá de documentação lá no portal público. A gente pode ver outras funções aqui, mas eu queria ouvir alguém. Alguma dúvida, algum complemento, Bruno? Oi, Jefferson, não. Só se o pessoal Tranquilo? tiver alguma dúvida aí. Dessa questão de comunicação com o aluno, até você chegou a comentar, né, Jefferson, da possibilidade lá naquela busca avançada de ter os e-mails dos alunos também. Isso. Uma opção interessante é ter isso separado do relatório, sabe? Eu sempre peço isso para o pessoal do nosso sistema aqui, para ter isso em formato TXT ou Isso, aquela função tem o CSV, né? Que é a planilha do Excel. Isso, mas individualizado, assim, só os e-mails. Porque para a gente, por exemplo, colocar numa mala direta, entendeu? Para mandar e-mails mesmo lá com cópia oculta, porque às vezes a gente tem necessidade de comunicar com os alunos por períodos. Então, por exemplo, os 3 últimos períodos, ou os 3 primeiros períodos do curso, ou os alunos do meio do curso, algumas coisas nesse sentido. Por exemplo, quando tem ENAD, eu não sei se o sistema CIGA já tem alguma coisa nesse sentido, mas a gente precisa comunicar com os alunos do ENAD. Então, esses relatórios que a gente consegue estratificar os alunos para comunicação é muito importante. Entendi. Eu estou aguardando, né? Depois vocês podem abrir a tarefa para a gente ver essa possibilidade de colocar o e-mail. Mas a princípio, né? Por mais que ele gere, né? Aquelas outras 4 colunas, se ele gerar o CSV, é só vocês apagarem aquelas colunas e deixar só a coluna de e-mail, né? Que é o que vocês precisam. Sim. Não seria problema realmente deixar do jeito que está. Mas por padrão são aquelas 4 ou 5 colunas que tem lá naquela consulta avançada e a gente só incluiria a coluna de e-mail no final ali para ajudar. Isso, essa coluna seria bem útil mesmo. Sim, exato. Alguém falou? Alguém tentou falar? Jefferson, é a Kelly. Oi, Kelly. Aqui, Jefferson, boa tarde. Boa tarde. Eu fiz uma pergunta no bate-papo, mas eu acho Desculpa, que talvez acho que eu não tenha ficado percebi. confusa. Não, e também relendo aqui, eu acho que ela ficou um pouco confusa. É o seguinte, aqui no sistema que a gente tem hoje, às vezes a gente precisa saber de uma demanda. Eu coloquei até um exemplo no bate-papo de alguma disciplina para a gente saber qual é a quantidade de aluno que ainda não fez aquela disciplina e que já deveria ter feito. Existe essa possibilidade de algum tipo de relatório desse tipo no sistema? Existem alguns, né? Eu não sei se é exatamente isso que você precisa, mas, por exemplo, se a gente utilizar essa função aqui, a gente vai ver que tem esse aqui eu acho que é o mais parecido, né? Pendente de matrícula. Então, esse aqui eu poderia pesquisar diretamente. Deixa eu só ver aqui como é que ele está gerando. Não, aqui seria matrícula direta, né? Não é pendente de. É uma disciplina específica, né? Isso eu diria disciplina específica ou você quer saber toda? Isso, é uma disciplina específica. Não, é uma disciplina específica. Né? Por exemplo, a disciplina de avaliação. E eu preciso saber quantos alunos aqui, ainda precisam fazer e que já deveriam ter feito. Isso, alunos pendentes de componente curricular. Então, aí eu informaria o componente. Informaria o ano de ingresso desse aluno, né? Alunos matriculados. E mandaria gerar o relatório. Aí ele me informaria. Ixi, o ambiente está com um probleminha aqui. Mas sim, esse aqui seria o relatório, né? Eu vou ficar devendo esse CI, acho que tem alguma mas massa. Eu entendi, era só para saber se era possível. Pronto, perfeito. Mas é esse relatório aqui mesmo. Acho que infelizmente o ambiente está com algum probleminha.
Mas tem vários, né? Tem vários relatórios, é importante vocês explorarem, né, essas consultas, esses relatórios. Mas tem bastante relatório relacionado a aluno, né? Ingresso, contatos de aluno. Deixa eu ver se já está listando e-mail aqui. Talvez nem precise fazer a... já está listando e-mail, só que ele não gera um CSV, né? Que é o que vocês precisariam. Isso. Gerasse um CSV, seria melhor essa função. Então a gente pode até analisar essa aqui para transformar ela em CSV em vez de mexer naquela outra lá. Quando gerar, ele dá a possibilidade de gerar um CSV. A gente vê as duas opções, né? Que for mais fácil, menos complexo de implementar, a gente tenta. Então tem vários relatórios, né? Acho que a gente pode até aproveitar e ver alguns, mas realmente eu queria ver se há mais alguma dúvida. A gente pode ir lá para o portal. Eu fiquei devendo alguma outra função. Acho que não. Ô Jefferson, só no último treinamento, né, na terça-feira, como tinha muita novidade, houve uma demanda que a Proem captou lá no último treinamento, e aí a gente, ao longo aí do mês de abril, a gente deve promover um revival, vamos dizer assim, do treinamento de terça-feira, mas restrito às operações que a gente vai precisar fazer enquanto coordenação de curso, logo que o sistema entrar em operação. Então, seria as ofertas para o semestre que vem, esse tipo de operação que a gente vai usar imediatamente, que as coordenadorias vão usar imediatamente após o início do próximo semestre. A gente deve fazer uma apresentação para o pessoal mais focada nessas operações que vão entrar, que vão ser demandadas imediatamente após a entrada do sistema, a virada do sistema, né? Pronto, assim que a gente terminar esses treinamentos, eu posso fazer um levantamento e aí a gente já alinha, né, as funções. Não, a gente monta um Sim. roteiro para fazer um novo encontro só específico, né, relacionado à oferta de turma dos próximos semestres. E, com certeza, algumas coisas que vão precisar utilizar, né, para a operação assim que a migração subir, né, para a produção. Isso. Ô Jefferson, só mais uma coisa, eu acho que não tem relação direta com o tema nosso aqui, mas que poderia, até o Silvan levantou aqui mais cedo, é a questão das operações envolvendo o ENAD. Já que a gente encerrou um pouquinho antes aí, se você tem isso fácil, se não tiver, a gente apresenta. Eu talvez não tenha todas as massas de dados, né? O ENAD geralmente tem fluxo de anexo, de inclusão de arquivos, mas a pergunta dele era sobre relatório, é isso? Não, é só assim, porque a gente aqui hoje tem um processo muito bizarro em relação ao ENAD, tanto de inscrição quanto... Então, seria só algo assim, mostrar quais as possibilidades que o sistema tem em relação ao ENAD. Ô Bruno, o Contact hoje, ele consegue emitir um relatório, né, em TXT com os alunos que vão para o ENAD, né, para a gente poder fazer aquela inscrição em massa, sabe, Jefferson, que o portal do ENAD pede? Sim. Então ele está bem organizadinho já para a gente só baixar o arquivo TXT e jogar lá na massa no portal do ENAD. Então, algo desse tipo que eu estava pensando, se já tem implementado, enfim, como que está isso. Se escondeu aqui, deixa eu só... tá aqui. Bom, então, com relação ao ENAD, né, existe, né, a possibilidade de inclusão do arquivo em lote, né? Então, esse arquivo, vocês utilizariam essa função aqui. No caso, vocês têm um arquivo que importa ou exporta, né? Eu realmente precisaria... Não, que baixa aí do sistema e a gente inclui no sistema do INEP. Pronto, então é isso mesmo. Aí, no caso aqui, a gente vai ter também.
Eu não vou ter massa de dados aqui realmente para demonstrar, mas a função seria essa, né? Ou seja, eu tenho a possibilidade de gerar um arquivo em lote dos alunos para vocês levarem, né? Então, aqui teria os ingressantes, os inclusive concluintes. separado, isso, por ingressante. Deixa eu ver se tem massa naquele curso lá. Pronto, aqui. Então, aí eu teria, né? O ano período de conclusão, eu marcaria esses alunos, avançar, e gerar o arquivo. Pronto, é isso mesmo. Aí ele gera um TXT. Esse padrão aqui. Bacana. Já é isso mesmo. Já é o padrão certinho do INEP lá para encaixar. Isso. Salvo quando ocorre alguma mudança, mas é provável que o pessoal do SIG faça as adequações. Isso, se for necessário, quando o ENAD mudar alguma coisa, a gente ajusta esse layout de formação do arquivo. Excelente. Pronto. Achei que era relatório, mas ele tem realmente essa função, né? Existe a possibilidade de cadastrar, né? Ele tem o arquivo, listar e cadastrar as participações, e tem a possibilidade de cadastrar, né? A participação em lote, né? Dos discentes. Acho que eu mostrei individualmente. Acho que eu não lembro se eu tinha massa para cadastrar a participação em lote. Então, digamos que aquele curso lá, né? Eu preciso cadastrar o ENAD ingressante, né? Todos os alunos que fizeram, né? Então, eu selecionaria esse curso. Informaria o ano de ingresso desses alunos. Eu não lembro se tem algum aluno aqui. Período. Buscaria. Então, digamos, apareceria todos os alunos aqui, né? Só tem pouca massa. E aí sim, eu cadastraria a participação em lote, né? Ao invés de cadastrar individualmente, embora seja possível. E aqui eu informaria, né? Se ele está dispensado, existe uma outra definição. Esse ambiente não está totalmente configurado para ENAD. Então, existe uma outra definição quando o aluno cursa o ENAD, que me falha a memória agora. Mas digamos que fosse essa aqui. Então, eu só informaria a data, né, que ele realizou esse ENAD ingressante ou ENAD concluinte e confirmaria. E essa informação seria registrada lá no histórico do aluno. Vamos registrar isso aqui para... Mas isso aí já é do DAI, né? Do Dedicom. Isso. Aqui é a atribuição do DAI. Então, vamos só olhar o histórico desse aqui para ver como ele registra. Bom, então, lá no sistema, né, por padrão, né, na estrutura, ele vem com essas definições, né, de ENAD concluinte pendente e ENAD ingressante pendente. Então, nesse exemplo aqui, né, ele está só com o concluinte. Então, isso quer dizer que aqui, ó, o ENAD ingressante, ele registrou a data da prova na data 1/3. Eu não lembro se eu informei data quando eu preenchi, eu não lembro se tinha período lá. Mas, basicamente, ele só integraliza, entendeu? Ele integraliza a participação do aluno no ENAD aqui. Acho que a massa não está tão bem perfeita aqui, mas basicamente é aquele fluxo, né? Vocês vão usar o arquivo, importar lá no portal do ENAD, e depois, quando os alunos realizarem as provas, né, vocês conseguem cadastrar em lote, né, todos, marcando os alunos que realizaram a prova, né, porque eu acho que o aluno pode faltar, né? Então, vocês tiram uma listagem, não é isso, Bruno? Lá do ENAD, e depois da data da prova, algo assim? Hoje a gente produz um arquivo TXT daquele tipo que você apresentou isso, mais cedo. Você manda uma lista de 40 alunos, aí de repente, por exemplo, só 30 comparecem, aí... É isso mesmo, Jefferson. O coordenador... Vocês tiram a listagem dos 30 de lá para cá. O coordenador pega essa lista no INEP e encaminha para a DICOM, para o DAI. Aí o DAI faz esse papel de vincular o histórico. Aí ali marcaria só os que realmente realizaram, né, a prova. Isso, exatamente. E hoje talvez a massa aqui não esteja tão perfeita, mas no geral é isso, né? Quando eu registrar lá direitinho, né, ele vai integralizar, ou seja, os dois estavam pendentes aqui, o concluinte e o ingressante, né? Geralmente a carga horária zerada, e eles só vão sair, ou seja, a pendência ela vai ser integralizada aqui em cima, né? Vai entrar na lista de componentes. É porque esse aluno, eu acabei pegando um aluno que não tem nenhuma componente integralizada, mas ele teria toda a lista de componentes integralizados e também as integralizações relacionadas ao ENAD. Mas, no geral, seria esse o fluxo. Então, disponha, Ricardo. Bom, eu tinha agendado, né, 3 horas para essa apresentação, né, imaginando que houvessem bastante dúvidas. Tal. Acho que no próximo encontro, acho que a minha ideia realmente é tentar manter nas 2 horas, mas
eu estou devendo, né? Eu tenho que mostrar para vocês rapidinho aquela função lá de validação de documentos, né? Ela é bem importante. Então, deixa eu só fechar algumas coisas aqui. Então, voltando lá para o portal público. Acho que eu tenho deixado aqui, não foi? Foi, está aqui declaração histórica. Vamos por aqui. Então, voltando lá no portal público, né, a gente tem aquela função na aba de ensino, na aba acadêmico, né, a gente tem a função autenticação de documentos. Então, essa é a função, né, de repente vocês podem direcionar o link lá do outro portal, ou esse link lá no outro portal, vocês definem como vão fazer. Mas, por exemplo, outras instituições ou qualquer documentação que foi emitida pelo CIGA relacionada a esses tipos aqui, né, ela pode ser validada. Então, por exemplo, esse histórico desse aluno, ele tem um código, né? Então, aqui, para verificar a autenticidade desse documento, ele dá o endereço, né? Que é o endereço padrão do sistema. Aqui não vai. E ele me dá esse código de verificação, né? Normalmente o sistema vai pedir alguma outra informação. Então, por exemplo, o histórico, né? Ele vai pedir um identificador, que normalmente é a matrícula, né, desse aluno, geralmente identificador. Dependendo do tipo de documento, pode ser matrícula, CIAP, CPF, né, no cabeçalho. Então, vou só colocar aqui o código de verificação, a data da emissão, né, que foi hoje, o código verificador, né, o código identificador desse aluno, normalmente, o aluno geralmente é matrícula. Então, eu posso colocar a matrícula dele. E aí digitar essa imagem aqui, né, os dados dessa imagem. 3.1. Acho que é não foi um L. Clicar em validar documento. Pronto. Então, esse é o comportamento padrão, né? Então, se perceber algo diferente, é possível que a princípio, né, pode ser alguma inconsistência em algum, mas a gente corrige. Mas, no geral, esse é o comportamento padrão, né? Ele vai verificar se aquele documento foi... Normalmente, ele verifica se o documento foi o último emitido. Então, por exemplo, eu tirei um documento agora. Então, no momento que eu tiro outro documento, aquele anterior, ele deixa de ser válido. Então, principalmente se houve alguma alteração, né? Então, existe esse tipo. Às vezes, o pessoal tira um documento agora e tira outro e quer validar os dois e acabam confundindo. Mas, normalmente, é o último documento que é válido, né? O registro do documento. Então, visualizar documento... Ele vai gerar aquele mesmo, né, histórico. É possível, né, só fazer a comparação entre os dois arquivos. Mas, na prática, o arquivo que ele vai mostrar aqui sempre é o último. Ou seja, se ele integralizou uma disciplina a mais, então esse código de verificação já vai mudar. Então, se ele quer realmente que valide o histórico atual dele, ele tem que enviar o histórico atual para essa pessoa que vai usar essa função de validação de documentos. Da mesma forma, a declaração, né? A declaração vai ter esse código de verificação, né? Alguns mudam um pouquinho o exemplo. Então, vamos olhar aqui a declaração. Declaração de vínculo. Não, então mesmo, né? A maioria vai ser esse mesmo comportamento. Identificador, data de emissão, código de verificação e o conteúdo. Pessoal, a gente ainda tem um tempo, né? Se quiserem tirar mais alguma dúvida ou alguma outra função que a gente possa dar uma pincelada, eu não vou ter todas as massas de dados em todas, mas a gente pode aproveitar ainda o tempo para algumas outras funções. Vou voltar lá para o portal do coordenador. Jefferson, eu acho que encerramos. Encerramos? Pessoal, não tem dúvida? O pessoal não está tranquilo, não gosta de tirar dúvida.
Vai ver na hora que a gente tiver no sistema, viu? As dúvidas vão surgir depois, né, Silvana? Nossa, mãe. Muitas. Aí nós vamos querer o Jefferson de prontidão, de plantão aí para atender a certeza. gente. Quando vocês começarem a utilizar o sistema, a gente vai agendar, né, para as funções específicas ali mais urgentes, né, que vocês vão precisar utilizar. A gente pode agendar um encontro para tirar dúvida, né, e repetir também a parte do treinamento. Não, é aquele negócio, dúvida mesmo, só na prática. Só na prática.